Então vamos aqui de Pastor Israel Júnior comentando sobre o Islã num debate com um praticante de bruxaria. Como não poderia ser diferente, ele não pode deixar de ter aqueles segundinhos para demonizar a religião islâmica e a comunidade muçulmana no Brasil, que basicamente virou como se fosse um acessório argumentativo toda vez que um cristão vai defender até a própria religião. Ele precisa mentir, ele precisa distorcer, ele precisa falar mal do Islã. Então vamos lá. Não existe verdade relativa. A verdade, ela é absoluta. Existe como as pessoas enxergam algo. Se a caneca aqui, a cor é preta, se eu enxergar vermelha, eu não posso falar assim, pro Israel é vermelho. Tudo bem, mas ela não deixou de ser preta. A verdade, ela é absoluta. 1 mais 1, se tem pessoas que acham que é 3, que é 4, não vai mudar o fato de que 1 mais 1 é 2. E aí, normalmente, as pessoas falam assim, mas quando nós falamos de religião, é diferente, você quer fazer uma comparação esdrúxula. Primeiro, parte do pressuposto acadêmico, você explicar de maneira micro aquilo que é macro. E quando nós vamos pra fé, pra complexidade que é a existência de Deus, 66 livros, historicidade, geografia, hermenêutica, exegese, é algo complexo. Então, por isso que eu dei um exemplo de 1 mais 1. Não é rebaixando a complexidade a algo simples, né? Ainda assim, eu acredito que quando nós falamos de religião e nós partimos pro relativismo, é mais complicado ainda. Porque eu acho complicado alguém defender uma religião que diz, como o islamismo, que assassinar quem pensa diferente é algo correto e é algo que agrada a Deus. Vamos ver se a religião islâmica diz que é o correto assassinar uma pessoa por pensar diferente, ou seja, você pensar diferente é uma coisa que agrada a Deus, você matar aquela pessoa de acordo com o nosso pastor Israel aí. Vamos ao que o Alcorão diz. Surata 2, versículo 256. Não há forçação quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Surata 10, versículo 99. Porém, se teu Senhor tivesse querido, aqueles que estão na terra teriam acreditado unanimemente. Poderia então tu forçar os humanos a que fossem fiéis? Surata 18, versículo 29. Dize-lhes, a verdade emana de vosso Senhor. Assim, pois, que creia quem desejar e descreia quem quiser. Surata 109, dos versículos 1 ao 6. Diga, ó descrentes, eu não adoro o que você adora, nem são adoradores do que adoro. Nem eu vou ser um adorador do que você adora. Também não serão adoradores do que adoro. Para você é a sua religião, e para mim é a minha religião. Enquanto princípio, o Alcorão ordena que o muçulmano não force ninguém a acreditar no que ele acredita, não impõe a sua religião, usa inclusive a palavra ikroha, forçar. Você não deve forçar sua religião com uma pessoa. Imagina matar a pessoa pelo simples fato de que ela pensa diferente. Isso não está no Alcorão Sagrado. Mas o Alcorão vai além disso, o Alcorão ainda fala mais. Na Surata 6, no versículo 108, lemos: E não ofendais os que eles invocam além de Alá, pois eles ofenderiam a Alá por agressão, sem ciência. O princípio da reciprocidade, da não ofensa religiosa também está no Alcorão. Ou seja, você não pode insultar aquilo que outra pessoa adora além de Deus, ou daquilo que você acredita ser Deus, e aquela pessoa tem uma crença diferente. Você não pode insultar. Por quê? Porque ela vai insultar por ignorância, sem ciência, a sua religião. Então você não deve insultar a religião do outro, ou o que aquela outra pessoa adora. Isso é o que o Alcorão diz. Imagina matar. Se você não pode nem xingar o Deus de outra pessoa, quanto mais matar aquela pessoa pelo simples fato de ela adorar uma outra divindade. E o Alcorão vai ainda além e diz, na Surata 29, versículo 46, não disputeis com os povos do livro, senão da melhor maneira. Com os judeus e cristãos. O Alcorão Sagrado diz que você não pode disputar, não pode argumentar, senão da melhor maneira com essas pessoas. Mas segundo o pastor, não. O Alcorão diz que é para matar. Né? O Alcorão diz que é para você assassinar pessoas porque pensam diferente. Isso não é o que a religião islâmica diz. Essas pessoas elas não respeitam nem seu próprio público, que pode basicamente dar um Google, uma pesquisada para ver se esses são os princípios dessa religião que ela está dando. Ele considera que o próprio público é estúpido e ignorante, não vai pesquisar, então ele fala qualquer coisa. Porque ele não respeita a inteligência de para quem ele produz o conteúdo. Mas ele continua, vamos lá. Então, o Brasil é o país que majoritariamente as pessoas são cristãs, é o país que tem mais liberdade. Vai tentar ser mago nos países islâmicos, você não consegue. Então, a crítica ao cristianismo, na verdade, deveria ser um agradecimento. Porque o islamismo é uma religião totalitária. E eu não vejo essa força de criticar o islamismo como eu vejo as pessoas criticando o cristianismo. Nos países muçulmanos você tem diversas pessoas que praticam, sei lá, magia ou são magos. Você pode viajar pela Indonésia, você pode viajar pelo Marrocos, você pode viajar pelo Iraque, você pode viajar pela Síria, você pode ir pelos países africanos de maioria islâmica, você pode ir para o Afeganistão, você vai encontrar
pessoas que praticam religiões que não são o Islã e que são o que podemos chamar de forma muito generalista e até simplificante de magia e bruxaria até hoje. Por mais de 1400 anos de presença islâmica, essas tradições mágicas, essas tradições de magos, bruxos e feiticeiros do Oriente Médio continuam existindo ininterruptamente até hoje, apesar de a religião islâmica não considerá-las como algo lícito do ponto de vista religioso, mas elas continuam mesmo assim, sem nenhum tipo de revolução, sem um abandono em massa da religião islâmica para que essas pessoas pudessem ter liberdade. Mas aí você vem e fala, o Brasil é um país cristão, então é por isso que hoje em dia essas pessoas podem continuar praticando magia, podem continuar praticando bruxaria, o que é uma grandíssima bobagem. Não importa qual a vertente do cristianismo, seja ela católica ou protestante no Ocidente, a realidade é que da Idade Média até a modernidade, até muito recente na história, o que você tem contra os praticantes do que é chamado de magia ou bruxaria é perseguição, assassinato e morte, queima de pessoas vivas, a matança de várias centenas de mulheres como bruxas e até hoje os ataques que cristãos fazem a templos de outras religiões, principalmente do que é considerado bruxaria das religiões de matriz africana no Brasil. Então, se temos uma sociedade que o pastor, fala que é livre, não é graças ao cristianismo, mas apesar dele, pelas reformas que aconteceram historicamente depois do período iluminista e que trouxeram liberdade religiosa, finalmente o conceito de liberdade religiosa, à sociedade de maioria cristã. Mas o que sabemos é que quando cristãos estão no poder, ou quando estiveram no poder, por boa parte da história, o que você viu foi massacre e perseguição religiosa. Isso não representa a religiosidade de todo e cada cristão que existe hoje, mas você querer usar esse argumento para condenar o Islã e salvar o cristianismo é uma grandíssima bobagem. Primeiro que eu discordo muito dessa questão de quem tá debatendo quer chegar num ponto de vista, quer ganhar algo, quer, enfim, provar alguma coisa. O debate, ele serve, sempre existiu, isso é uma distorção do que o debate serve, porque o debate ele serve para as pessoas conhecerem mais, pra gente poder debater e quem tá assistindo chegar a um ponto de vista. Então eu não tô aqui pra convencer ninguém, eu tô aqui pra falar meu ponto de vista, quem quiser seguir, entender, e compreender mais esse ponto de vista pode seguir ou não pode não seguir, pra mim tanto faz. Segundo que tem algumas coisas que são importantes da gente falar, Quando a gente tá falando sobre o Islã, a gente não pode cometer o preconceito de olhar pra ele como alguém que está dentro de um contexto cristão. O Islã não é dessa forma, nós temos grupos totalitários e grupos que não são totalitários. Aí falta um pouco, de estudo com relação a isso pra gente poder compreender, como que o Islã funciona, Assim como qualquer lugar, a gente tem extremos. A gente tem cristãos que matam e morrem por Deus. Temos islãos que fazem isso também, galera islamita. Então eu não gosto de deixar de extremos. Pra mim, eu não gosto de viver nos extremos. Pode interpelar pra não ficar... Não, e pra só comentar sobre isso? Um minuto, pode. Posso só fazer mais um comentário Claro, antes? vai lá. Já que Vai ficar mais dinâmico. Fica mais dinâmico, fica mais legal. E você tá mais hermetista que eu. Falou do micro, falou do macro, que é totalmente hermetista. Aí eu vejo, eu enxergo... Aí eu tô demente, universo é mental. Tá mais hermetista que eu. Não, é uma questão semântica que não tá presa a uma linha de raciocínio. Mas acerca do... Por exemplo, a Bíblia, ela fala que assassinar é errado. Se tem um cristão que assassina, ele não está seguindo a Bíblia. Nós somos a religião não das pessoas ou das lideranças, nós somos a religião do livro. Certo? A Bíblia justifica assassinatos em diversas ocasiões. Por exemplo, o profeta Samuel é ordenado por Deus a que leve os israelitas a exterminar e matar basicamente todos os filisteus, os animais deles, um assassinato, como se fosse uma espécie de guerra nuclear manual. Ou seja, você não deixa nem os animais do povo inimigo vivo, suas mulheres, suas crianças sendo exterminadas. Ah, mas o Novo Testamento ensina outra coisa e diz que é para perdoar. Enfim, mas aí é aquela questão, Hermenêutica e explicação e contextualização é uma coisa que a gente precisa para a religião da gente. Para dos outros não. Para dos outros a gente mente, fala que assassinato é um valor e que a religião islâmica manda matar e assassinar. Quando, na verdade, quando você vai ler o Alcorão Sagrado, Deus diz na Surata 5, versículo 32, quem quer que mate uma pessoa sem que ela tenha cometido homicídio ou corrupção na terra, será como se tivesse matado toda a humanidade. Mostrando que o morticínio de inocentes é um crime. O Alcorão, ele defende o assassinato de quem pensa diferente. Então, esse papinho de, não, mas tem grupos totalitários no islamismo. Não, o Alcorão defende isso. Entende? Então, assim, se você falar assim pra mim, o Alcorão não tem nenhuma passagem que fala assassine os hereges, os infiéis, os incrédulos. Bom, aí beleza. O Alcorão não diz isso em momento algum. O Alcorão tem versículos que comandam a guerra e o combate a quem está combatendo os muçulmanos. Ele não diz que assassinem as pessoas indiscriminadamente por elas não serem muçulmanas ou simplesmente por terem uma ideia diferente. Isso não está em nenhuma parte do Alcorão sagrado. O Senhor está mentindo para o seu público. O Senhor é um líder mentiroso. Até onde eu sei, tá no Alcorão isso. Então é um problema da religião mesmo. Como dentro da história que eu falei aqui dos bruxos, tinham bruxos e bruxas que faziam magia com crianças, se remetendo a algumas entidades, até mesmo a Moloch. Ao longo da história teve isso. Hoje em dia você tem milhares de pastores que viajam para o Oriente Médio, mais de 1000 a serviço do Estado de Israel,
para que o apoio dos Estados Unidos à matança de milhares e milhares de crianças, mais de 23 mil crianças, seja continuado. Você tem, inclusive, pastores que vão ao parlamento israelense pedir desculpa quando não conseguem bater a cota em seus países de apoio ao assassinato dessas crianças. Então, assim, tem uns bruxos aqui que mataram crianças na história e a gente pode relacionar isso com que o Islã manda matar, mas a grande trave enfiada no meio do seu olho, pastor, o senhor nunca presta atenção, né? Não é porque você é bruxo que você vai defender... Mago. Não é porque você é mago que você vai defender assassinar uma criança. Pelo menos eu acredito que não. Jamais. Mas existiu isso na história. Do mesmo jeito que existiu na história, cristãos que se intitulavam cristãos, mas eram contrários ao que a Bíblia ensina. Agora, no relativismo, você não tem isso. Se você defende o relativismo, você vai ter que falar: eu não assassinaria uma criança, mas eu não vou ter pré-conceito com quem assassina. Então, primeiro, vamos definir o que é a palavra pré-conceito. É você ter um conceito prévio. Se eu olho alguém que está vestido com uma calça larga, com tênis de skate, com uma camiseta larga, eu posso, e normalmente eu vou ter um preconceito de que ele curte um rock, um hip hop, que ele anda de skate. Todos nós temos preconceito. O preconceito faz parte do ser humano. O que eu não posso ter é conceito firmado de algo que eu não estudei, eu não conheço. Aí eu concordo. Agora, preconceito, todos têm. Isso é normal. Você pode ver nos meus debates que eu participei, o pessoal, e o dízimo? Aí eu comecei a falar do dízimo, o pessoal, não sabia que você pensava assim. Normal, eles tiveram um preconceito. E isso é normal, a sociedade tem preconceito. Que nem o senhor tem preconceito com relação ao Islã. O senhor não conhece nada e o senhor vive falando sobre o assunto o tempo inteiro. Agora que nós não podemos ter conceito firmado de algo que nós não conhecemos e estudamos. E o que eu estudei do islamismo é algo satânico e algo que deveria ser apagado do mundo. Porque nenhum islâmico, se você for numa mesquita e conversar e falar assim, você acha errado, aqueles que estão pegando os cristãos e passando a faca no pescoço, eles não vão falar que é errado. Os muçulmanos não vão falar que é errado, eles vão combater os que matam cristãos, eles vão dar as vidas para salvar essas pessoas, eles vão reconstruir as igrejas dessas pessoas. Agora eu quero ver quantos pastores estão condenando os outros pastores que estão indo lá apoiar a matança de Gaza, né, meu querido? Aí eu quero ver, pega assim, 1000 pastores brasileiros condenando o massacre do povo palestino, como teve 1000 pastores indo para Israel para apoiar o massacre. Agora, muçulmano não. Muçulmano pega em arma, vai combater terrorista, pena para terrorismo em país muçulmano é morte. Se teve igreja de cristão destruída por terrorista muçulmano, o muçulmano vai lá e reconstrói, restaura, constrói metrô em homenagem à Virgem Maria, deixa fazer passeata cristã no meio da rua de país majoritariamente muçulmano. Agora, ao contrário, quando os membros da tua religião colocam versículo da Bíblia para fuzilar muçulmanos, quando destrói milhares de mesquitas apoiando o exército de Israel, aí eu quero ver tu condenar. Tu não condena, tu não fala nada. Tu fica apoiando e fazendo propaganda anti-islâmica na internet para gerar ainda mais preconceito. Eles não vão. Se tiver um ou outro aqui no Brasil que se autotitula, eu sou do Islã, e tem um computador e tá de iPhone na mão, aí é a loucura que o Brasil tem. Agora... Peraí, o muçulmano, a pessoa diz que, olha, eu sou do Islã, e a pessoa tá de iPhone na mão e tem internet. Peraí, a religião islâmica é contra você ter iPhone e você ter internet. É assim, aquela crítica que eles fazem ao comunismo, eles vão e eles aplicam a todas as comunidades que existem no mundo. Olha, o muçulmano, ele não é muçulmano se ele tem iPhone e tem internet. Pô, os algoritmos foram desenvolvidos por Al-Khawarizmi, o cientista muçulmano. Então ninguém melhor do que o muçulmano para ter o acesso à internet, né? A questão é, o Alcorão defende isso. Então você defender o relativismo acerca da religião é incongruente. Não tem como. Tem sim, porque a gente pode pegar várias passagens da Bíblia e falar que ela também, né, promove assassinatos. Aí entra lá e mata todos os povos e as crianças e todo mundo. Tá na Bíblia. O judaísmo também tá na Bíblia. Cita uma, porque na verdade isso é um problema teológico, né? Normalmente quando questionam isso na Bíblia é um problema de interpretação. Quando a galera... Vou fazer uma pergunta real. Quando a galera chega na terra de Canaã, o que Deus pede pra eles fazerem com todo mundo que tá lá? Não precisa voltar pra Canaã, meu irmão. Não precisa voltar pra Canaã. Você tem a matança defendida por líderes cristãos justificando na Bíblia hoje. Peter Hegseth, o ministro da Guerra dos Estados Unidos, está utilizando a Bíblia, está utilizando o cristianismo para matar milhares de pessoas no Oriente Médio. Isso não é negócio da Idade Média. Os cristãos não pararam de matar um único segundo em sua história pessoas em nome de Deus. Olha o que eles fizeram na Bósnia. Olha o que eles fazem no Iraque. Olha o que eles fizeram no massacre de Sabra e Shatila no Líbano. Tudo matança utilizando o cristianismo como justificativa. Isso não é generalizar o cristianismo. Mas se toda vez que a gente vai falar de Islã, a gente precisa ficar fazendo meia-culpa os extremistas muçulmanos como se os cristãos não matassem milhares de pessoas hoje em dia, utilizando o cristianismo como justificativa, pelo amor de Deus, os cristãos não tem um teto de vidro, não, tem uma catedral inteira de vidro. Então, aí a gente tem que entender o contexto. Você tá falando de quando... Sai do Egito, vão entrar na terra de Canaã. Moisés vai lá e só fica os levitas. Qual que é o contexto? Primeiro, nós não podemos fazer um anacronismo. Que isso é muito feito. Mas você tá fazendo isso com o pessoal do Islã. Não. Sim. Porque o teólogo bíblico, ele vai falar que tem um contexto, tem que ser contextualizado. É sempre assim pro pastor, né? Contexto pra gente. Análise literal que a gente acredita que a gente sabe pra religião dos outros. É assim, assim, assim. O islâmico, ele vai pegar o Corão e ele vai falar, é isso. Entendeu? A Bíblia trabalha contexto descritivo, contexto aplicativo.
A ciência do tafsir, né, a ciência da exegese alcorânica, com milhares e milhares de livros escritos a respeito, foi um surto coletivo, não existiu, né, pastor? Pelo amor de Deus. Contexto onde se narra uma história e não necessariamente Deus está aprovando o que aconteceu. Não, olha, no livro de Samuel, o rei Saul vai poupar a vida do rei inimigo e Deus ordena a matança e reprova o rei que tentou salvar aquelas pessoas. Então, assim, não tem nada de leitura enviesada nisso aí, não. A ordem de Deus é pra matar mesmo. E é isso que tá escrito na Bíblia. A prova que a Bíblia não foi um livro pra manipular as massas é que o mesmo Davi que derrotou Golias é o Davi que a Bíblia fala dos pecados Mas dele. o que Deus pediu pro pessoal fazer quando eles entrassem na terra de Canaã? Ele pediu pra aqueles que eram opositores serem assassinados. Inclusive as crianças. Serem assassinados. Nós podemos falar da Arca de Noé, mas qual que é o problema A gente disso? pode falar de outros Não, mas pontos nesse também. da Canaã, por que Deus pediu? Olha, na Arca de Noé a gente tá falando de um desastre natural, de um dilúvio. Quando a gente vai para esses versículos que ele não quer explicar da Bíblia em momento algum, a gente tá tendo uma ordenança direta em uma escolha entre matar até as crianças de um povo inimigo e não matar. E Deus manda matar as crianças. No meu livro sagrado, do Alcorão, não tem nenhuma passagem onde Deus ordena que matar as crianças seja uma coisa boa. Mate todas as crianças de um determinado povo. Assassine todos aqueles seres inocentes de um determinado povo. Até os animais daquele povo devem ser assassinados. Não tem isso no Alcorão. E tem na Bíblia. Então, assim, você tá entendendo o tamanho da trave que você tem no seu olho antes de ficar aí propagando, né, preconceito e discriminação contra muçulmanos? Ah, mas cristão não utiliza isso para matar pessoas hoje em dia. Ah, não, claro que não. O Ministério da Guerra dos Estados Unidos atualmente é um delírio coletivo, não um surto coletivo. O que o anjo do Senhor fez com as crianças do Egito? Assassinou. Então a gente pode falar que a Bíblia, né? A gente pode olhar pra ela com o ponto de vista de que Deus defende assassinato. Então, mas aí você tem que apresentar o contexto que eu tô pedindo. A gente pode. Eu posso falar do contexto, sim, não tem problema. A grande questão é que, para um islã, ele pode não ter. Um islamita, ele pode não ter esse contexto e interpretar a Bíblia tal qual você tá interpretando o Alcorão, entendeu? Eu conheço pessoas que são islamitas que não defendem assassinato algum. Quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre preconceito. A gente tá colocando um preconceito em cima de uma cultura. E pior ainda, quando você pega o pessoal do islamismo e fala isso é satânico, você tá pegando um símbolo do cristianismo, Satã. Ele é um símbolo cristão. E ele diz, né, que o Islã tem que ser exterminado, né? Agora imagina se eu dissesse que o judaísmo tem que ser exterminado. Terminou o programa, parece a polícia me prende como antissemita, nazista. Agora ele pode defender o extermínio de uma outra comunidade religiosa aqui no Brasil livremente, desde que sejam muçulmanos, né? E você tá olhando pra essa cultura através da ótica do cristianismo. Você tá judaísmo trabalha também com interpretando... Satã. Tudo bem, mas você tá interpretando todo o simbolismo de uma religião sobre a ótica cristã. E nenhum problema, porque você é cristão. Só que a gente tem que tomar cuidado pra não ir pra esses extremos. Esses extremos, eles constroem mais muros do que pontes. Então, mas é que isso assim, que eu tô o cristianismo, defendendo no ele debate. não é uma religião que busca universalismo. Quando você fala, nós temos que construir pontes. O porquê nós temos que construir pontes? Talvez porque a gente está muito próximo de uma catástrofe nuclear, né? Que a hora que o primeiro maluco apertar o botão vermelho, o mundo vai explodir? Então, você acha que esse maluco ele vai vir do islamismo? Que Pra mim tem não os homens importa. bombas? Pra mim não Mas importa claro se que vai vir importa. do islamismo, se vai vir do Mas é claro Trump, que é importa, cristão. Não, Olha, esse maluco provavelmente vai ser o judeu ou cristão, né? Porque você tem quem ameaça destruir outros países e eliminar civilizações, né? Na figura do presidente Donald Trump, né? Ou do Benjamin Netanyahu, que está fazendo duas limpezas étnicas ao mesmo tempo no Líbano e na Palestina. Mas enfim, realidade tangível, analisável, não é o forte dessas pessoas. Como sempre, mais uma liderança religiosa dita cristã e responsável aí falando bobagem na internet.